O assunto que a gente tem para você aqui agora, para começar, é mais um daqueles assuntos assim que deixa a gente realmente muito chocado. A gente vai mostrar para você aí, você vai ver agora imagens exclusivas do ex-marido da Tatiana Lorenzetti, o Antônio Rodrigues dos Santos. Tonhão saindo do escritório do advogado dele. O Tonhão está indo para a delegacia da mulher prestar depoimento sobre o crime que abalou a cidade ontem. Você vai lembrar disso, a gente vai trazer em detalhes para você essa história hoje. A mulher que estava saindo do banco ontem e aí acabou sendo assassinada. Uma gerente da Caixa Econômica Federal. Menos de 12 horas depois da morte da gerente da Caixa, Tatiana Lorenzetti, de 40 anos, a Polícia Civil prendeu em flagrante 2 homens suspeitos de envolvimento no caso. Deixa eu falar com o Thiago Silva. O Thiago Silva está em frente à delegacia. Essa é a mulher que morreu, infelizmente, 40 anos de idade, o futuro todo pela frente, principalmente como profissional, como mulher, como mãe, e acabou tendo a sua vida interrompida ontem aqui em Curitiba. Thiago Silva, já temos aí a identidade dos 2 homens suspeitos no envolvimento da morte da Tatiana? Boa tarde. Já sim, Jason. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Foi um trabalho incansável aqui por parte da delegacia. Eu estou nesse exato momento aqui na Casa da Mulher Brasileira, a Delegacia da Mulher, a delegada Vanessa Alice. Ontem tomou à frente essa investigação. Num primeiro momento, a polícia militar estava tratando o caso como um latrocínio, roubo seguido de morte, mas no desenrolar do dia, a situação passou para um feminicídio. A pessoa que atirou na gerente, na Tatiana Lorenzetti, foi morta logo depois de um confronto com a Polícia Militar. Mas segundo apontou aqui a investigação da Delegacia da Mulher, 2 outras pessoas estavam também nas proximidades da agência bancária, teriam sido contratadas para dar fuga para este homem e eles foram detidos depois de imagens de câmeras de segurança. Nesse exato momento, quando falamos ao vivo aqui da Delegacia da Casa da Mulher Brasileira, a polícia aguarda agora, dentro de instantes deve acontecer aqui a reportagem do Balanço Geral. Está seguindo para e passo o homem que foi apontado pela família da Tatiana como o mandante do crime, o Antônio Henrique dos Santos. Ele está se deslocando, deve chegar dentro de alguns minutos para prestar o depoimento aqui à polícia. Tudo indica, ou pelo menos num primeiro momento da investigação, familiares contaram, foram ouvidos hoje pela manhã aqui nessa delegacia, viu, Jason? Os parentes, conhecidos, os amigos, eles vieram aqui, prestaram depoimento à polícia e teriam apontado que o casal vinha num processo muito tumultuado de separação. E o Tonhão, como é conhecido, o Antônio Henrique dos Santos, ele deve prestar depoimento para dizer em relação ao que aconteceu. Perguntei para a delegada que está tratando esse caso se ele tem a prisão decretada, a delegada não me respondeu. Então a gente vai permanecer aqui na frente da Casa da Mulher Brasileira, onde testemunhas prestaram depoimento hoje pela manhã, onde familiares foram ouvidos também agora cedo, 2 pessoas presas, o principal suspeito apontado pela família dela como mandante do crime deve chegar dentro de alguns instantes aqui para prestar depoimento. Jason. Tá certo, Thiago Silva. E daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aqui no Balanço Geral e você vai se surpreender como é que a polícia chegou, então, aí ao ex-marido da Tatiana. É um caso que já vinha sendo investigado e daqui a pouco o Nader Kalil vai trazer detalhes para a gente de toda essa investigação e como que esse caso, em poucas horas, tomou um novo rumo. Em poucas horas, esse caso de um latrocínio já está sendo tratado como um feminicídio. Já está sendo investigado e tratado dessa forma, porque há vários indícios que levam para um crime de feminicídio. A gente vai conversar agora com a repórter Thaís Travessoli. Thaís Travessoli, que está em frente à agência da Caixa Econômica aqui em Curitiba. Thaís Travessoli, os colegas de trabalho decidiram fazer uma homenagem. Hoje a agência aí no Capão Raso está fechada, é isso, Thaís? Boa tarde para você. Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a agência
da Caixa Econômica Federal aqui no bairro Capão Raso, em Curitiba. Ela está fechada hoje e amanhã, atendimento suspenso em razão do falecimento da Tatiana Lorenzetti, de 40 anos de idade. Os colegas não estão gravando entrevistas neste momento, todo mundo realmente muito abalado com o que aconteceu, com a morte dessa mulher de 40 anos de idade, e foi exatamente aqui neste ponto onde nós estamos que esse crime aconteceu. No momento em que a Tatiana então saiu na hora do almoço, ela desceu por aqui para entrar no estacionamento para pegar o carro na hora do almoço, ela foi abordada por esse homem. Testemunhas dizem que inicialmente ele mexia nessa lixeira que tem aqui, ó, na lateral do portão do estacionamento. Depois ele teria ficado escondido aqui perto desse poste. Chega para fazer a abordagem da Tatiana, ela entrega a bolsa sem nenhum tipo de reação e ele dá um tiro na cabeça da Tatiana. Inicialmente, a polícia, quando esteve aqui fazendo atendimento da ocorrência, né, que fechou todo o local e começa a ouvir as testemunhas, inicialmente estava sendo tratado, como a gente tem mostrado aqui desde o início do balanço geral, como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas, aos poucos, a investigação começa também a trazer outras possibilidades, como essa de feminicídio, já que ela vinha recebendo ameaças do ex-marido, né, um lutador, e que inclusive já existem aí vários boletins de ocorrência e que ela também já teria sido agredida por esse homem. O corpo de Tatiana Lorenzetti, de 40 anos, será sepultado hoje à tarde. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos deste caso. Aqui, entre a vizinhança, todo mundo realmente muito assustado, porque eles conheciam a Tatiana, já que era gerente dessa agência aqui da Caixa. Portanto, o local estará fechado hoje e amanhã. Testemunhas já começaram a ser ouvidas também. Aproveito para perguntar para o nosso diretor se a gente já estiver no ponto para chamar a entrevista com uma das testemunhas, porque uma destas testemunhas, que é bem importante para esse caso, ela relatou para a gente que estava aqui na frente e que viu todo momento em que esse homem mexe na lixeira, também se esconde aqui no poste para fazer a abordagem da Tatiana. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer essa entrevista aqui no Balanço Geral para entender também como foi essa chegada, a abordagem do assassino aqui no momento em que a Tatiana vai pegar o carro. Jasson. Ok, Thaís Travessoli, voltamos a falar já já. Thaís Travessoli está em frente à agência, então, no Capão Raso, onde essa mulher, essa gerente, a Tatiana, 40 anos, gerente da Caixa Econômica Federal, mulher com um futuro brilhante ainda pela frente, acabou sendo morta. A princípio, um latrocínio. E agora tudo indica que esse crime pode ser, né? Há suspeita de que seja um crime de feminicídio. O Nader Kalil está aqui com a gente agora de manhã. O Nader, você inclusive esteve frente a frente aí com o ex-marido da Tatiana. Exatamente. Essa mulher que perdeu a vida ontem. Boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral mais uma vez. E aí, Nader, quais são as novidades? O que você sentiu nessa conversa? Você chegou a conversar com ele, falou só com o advogado? Como é que foi isso, Nader? Bastante abalado já. Só nós temos imagens exclusivas do ex-marido da Tatiana saindo agora há poucos minutos. Você vê, o nosso cinegrafista está ali na frente, essas são imagens exclusivas. O doutor Marcelo ali ao lado e ali está o Tonhão, um atleta conhecido mundialmente e que durante 1h30 conversou comigo, com o doutor, bastante abalado já. Não esperava se deparar com as interceptações, chegou a chorar, me disse que em vários momentos ele tinha raiva, ódio, falava da boca para fora, o que nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral, mas que não seria ele o responsável por ser o mandante da morte da ex-mulher. Disse que vai provar isso e nesse exato momento está se dirigindo com um advogado para a Delegacia da Mulher, onde vai prestar declarações. Cabe ressaltar que nós vamos trazer em detalhes que no dia 8 de dezembro, a delegada que vai ouvir agora o Tonhão pediu a prisão dele e pediu a prisão de um outro homem. Só que o pedido, que também foi deferido pelo Ministério Público, foi indeferido pela Justiça. O juiz que acabou recebendo esse pedido acabou não acatando. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas Jasson chegou a chorar. Disse que hoje teme pela filha, que deve estar em casa com a avó, assistindo tudo isso e vendo que o pai pode ter sido aí o responsável pela morte da mãe. A menina que tem 9 anos de idade, Jasson. Pois é, a menina de 9 anos, fruto da união desse casal, né? Desse homem que está sendo investigado nesse momento, né? Ou vai ser ouvido, pelo menos, pela polícia. Deve se encaminhar, está se encaminhando já para a delegacia para ser ouvido.
E tem um filho de 9 anos, estavam separados há 5 anos, né, Nádia? Essa da separação não está bem precisa. Entre 2014 e 2015 foi a separação deles, depois de conviverem 4 anos juntos e terem uma filha, que hoje tem 9 anos. Em 2016, ele casou já novamente, mas ele já tinha um relacionamento com essa atual esposa desde 2012. Ou seja, sempre tem foi um filho com esse novo relacionamento e tudo. Então, essa separação, na verdade, ela sempre foi muito tumultuada, né? Então, vários boletins de ocorrência de ambas as partes. De ambos, quem chegou aqui agora, dos dois casais, das duas pessoas. Para quem chegou aqui agora, presta atenção, são meio-dia mais 2 minutos, estamos tratando desse caso aqui. A Tatiana Lorenzetti, 40 anos, essa mulher que você está vendo. Tatiana era mãe de família, uma mulher batalhadora, guerreira, formada em administração, passou num concurso público e conseguiu chegar ao cargo de gerente de banco. Essa mulher que você está vendo, de sorriso largo, tinha muitos sonhos para alcançar. Mas tudo acabou nesta segunda-feira, enquanto ela saía do trabalho na região do Capão Raso, aqui em Curitiba. A gerente foi morta de forma covarde, com um tiro na cabeça. A trabalhadora não teve chance de reagir. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito correndo da polícia. O homem rendeu, logo depois, o motorista de aplicativo que estava ali por perto, parado, e conseguiu fugir. A nossa equipe, inclusive, conversou com o motorista do carro de aplicativo. Ouça o que ele disse. Estava parado bem na esquina, debaixo da agência da Caixa. E daí eu escutei o barulho. E quando eu escutei o barulho, eu vi que o pessoal meio que correu e eu vi a mulher caindo. E ele correu em direção do meu carro. Daí quando ele correu em direção do meu carro, eu vi que ele estava com a arma na mão. Eu liguei o carro e fui sair, até joguei o carro, né, pro lado dele. Ele desviou e correu. Aí ele entrou na rápida sentido Pinheirinho. E quando eu fui entrar, ele voltou para frente do meu carro e mandou parar. Aí ele entrou dentro do carro e falou, ó, some, vai. Ele foi dando a coordenada para onde que eu tinha que ir. E nisso veio uma viatura atrás. Aí ele falou, ó, se você parar, eu mato você. Eles vão me matar, mas eu mato você. Eu que fui fazer a curva, ele pulou. Daí nisso que ele pulou, ele saiu correndo e aí eu parei o carro e fiquei ali. Bom, e aí ainda nessa história do fato do que aconteceu, no meio do caminho, o suspeito pulou do carro e ele teria trocado tiros com a polícia. Acabou sendo baleado e morreu. E aí o que aconteceu? Tudo apontava para mais um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A bolsa da Tatiana foi recuperada, mas aí veio a reviravolta do caso. Porque é o seguinte, as investigações acabaram tomando um rumo inesperado e levaram as suspeitas ao ex-marido da Tatiana, o Antônio Rodrigues dos Santos, que é o Tonhão. Henrique dos Santos, perdão. Antônio Henrique dos Santos. A informação de que o Tonhão, né, ele e a Tatiana viveram juntos por mais ou menos 5 anos, mas se separaram há cerca de 4 anos. Do relacionamento nasceu uma menina que hoje tem quase 10 anos de idade. Tonhão é atleta profissional. Nas redes sociais, ele esbanja autoconfiança, é um sujeito determinado. Não é à toa que ele já ganhou, inclusive, títulos nacionais. Foi campeão brasileiro de judô e também de luta greco-romana. Parecia ser um cara acima de suspeita, de qualquer suspeita. Mas olha só o que acontece no meio do caminho, minha gente. Presta atenção aqui agora. Presta atenção. Durante uma investigação sobre tráfico de drogas, o Ministério Público pegou uma conversa do Tonhão com um suspeito dessa investigação em particular. E olha só, eles estariam, segundo o Ministério Público, combinando um assassinato de uma pessoa. Qual seria o alvo? Qual seria o alvo? Tatiana Lorenzetti, a ex-mulher de Tonhão. Nas conversas, o atleta até orienta sobre a rotina da gerente de banco, passando detalhes para o suposto matador de aluguel. Isso tudo está documentado e é investigado pelo Ministério Público do Paraná. O que acontece? Os dois negociam os preços. O suspeito quer R$40 mil para dar cabo à vida de Tatiana. Aí o Tonhão negocia. Olha que situação que a gente chega. Você consegue imaginar
Alguém negociando um preço para dar cabo, para dar fim à vida de alguém? O ex-marido, segundo essa investigação, teria oferecido então 20 mil reais. Tudo isso ainda está sendo investigado, mas o fato é que Tatiana foi morta ontem em frente ao trabalho. A gerente chegou a registrar um boletim de ocorrência no começo do mês, mas nesta segunda ela entrou para as estatísticas. Ela pedia medidas protetivas. E resta a pergunta agora. Ela foi vítima de roubo, de latrocínio, ou seria mais um crime de feminicídio? É isso que a polícia agora está apurando e é isso que nós vamos acompanhar durante o programa de hoje, vamos trazer para você. Porque a qualquer momento podemos, inclusive, trazer informações, sobre o homem que está se encaminhando, que é o Tonhão, que é o ex-marido da Tatiana. Ele já está acompanhado de advogado, está se dirigindo à delegacia. A nossa equipe do Balanço Geral está em cima e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para você. Vamos relembrar como tudo aconteceu. Tatiane Lorenzetti, de 40 anos, era gerente dessa agência. Segundo testemunhas, o assaltante ficou cerca de meia hora mexendo em uma lixeira perto do portão do estacionamento. Quando ela saiu do banco para pegar o carro, no horário do almoço, o homem se aproximou, pegou a bolsa de Tatiane e atirou. Não houve reação de querer se defender. A princípio puxou, ela deve ter feito alguma força ali para segurar a bolsa e ele acabou efetuando disparo em cima dela. O atirador fez esse motorista de aplicativo refém na fuga. Ele entrou dentro do carro e falou, ó, some, vai. Ele foi dando a coordenada para onde que eu tinha que ir. E nisso veio uma viatura atrás. Aí ele falou, ó, se você parar, eu mato você. Houve perseguição e o assaltante saltou do carro em movimento. Essas imagens mostram ele fugindo a pé dos policiais. Ele teria entrado em confronto com os PMs e acabou morto minutos depois. A polícia trabalha com duas linhas de investigação. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também feminicídio. Isso porque a vítima recebia ameaças do ex-marido, que não se conformava com o fim do relacionamento. A família de Tatiane não quis gravar entrevista, mas confirmou que há um mês ela tinha conseguido uma medida protetiva contra o ex-marido, Antônio Henriques dos Santos, conhecido como Tonhão. Ele é atleta e já foi campeão brasileiro de judô e de luta greco-romana. Tonhão já havia sido preso por agredir Tatiane e foi pego em uma interceptação telefônica em novembro, tentando contratar um matador de aluguel para assassinar a ex-mulher. Ele nega as acusações. Pois é, ainda tem muita coisa para ser esclarecida, mas tudo tem levado para um crime de violência contra a mulher. Nossa produção conseguiu conversar com um homem que estava bem perto da Tatiana quando tudo aconteceu. E ele conta como é que foi. Deu de entender assim que ele estava esperando, sabe, a moça assim, bem naquele horário ali. E acho que ela saiu almoçar, ela até sabia. Quando ela desceu, eu estava chegando para abrir o portão para pegar o carro dela ali na caixa, na garagem. O rapaz que estava ali fazia meia hora fuçando o lixo ali à toa, ali, tá, estranhei. Levantou correndo, já disse, me dá a bolsa, que é um assalto. Aí ela deu a bolsa para ele. Quando ele já pegou da mão dela a bolsa, ele já deu um tiro no rosto dela. Ela não esboçou nenhuma reação. Ela entregou a bolsa para ele, assim, normal. Entregou a bolsa até, eu falei, para que matar? O cara pegou na mão dela, ela entregou e já deu um tiro em seguida. Queima a roupa. Sem ela fazer nada. Acho que ela nem viu o que aconteceu, porque ela só entregou a bolsa e já caiu ali mesmo. E ele ficou e correu para baixo, assim, já na rápida lá, e pegou, acho que, se eu não me engano, um sandeiro branco. Mas para lá e pegou e foi embora. Quer dizer, o cara estava já disfarçando, as pessoas perceberam, inclusive, aquela movimentação ali perto da agência bancária. O homem mexia no lixo, ia para lá, ia para cá, como se tivesse ali desatento, mas na verdade o que ele estava esperando? A passagem da Tatiana. E aí, ela até foi para entregar a bolsa, segundo o que disse a testemunha, e mesmo assim o homem meteu-lhe um tiro na cara dessa mulher, no rosto dessa mulher, na cabeça dela. Tiago Silva, o Tonhão, que é o ex-marido dela, deve chegar aí à delegacia, já chegou, o Nader Calil já esteve frente a frente com eles hoje, conversando com eles, porque
Uma investigação aí do Ministério Público aponta que o ex-marido estaria negociando aí o preço de uma vida. Por isso ele está sendo tratado nesse momento como suspeito, né? Deve ser ouvido pela polícia, está acompanhado de advogado. Já chegou aí, Thiago? Ainda não, viu, Jason? Conversei com as investigadoras aqui da Casa da Mulher Brasileira. É aguardado com expectativa o depoimento dele, porque a delegada Vanessa Lince já prendeu 2 pessoas que teriam participação nesse crime, nesse assassinato. E é claro que o depoimento dele vai colocar em confronto o depoimento das pessoas que foram detidas ontem à noite durante a investigação da polícia por aqui. A delegacia aqui não adianta muito ainda em relação à investigação e vale ressaltar, viu, Jason, porque ontem, na cena do crime, a Polícia Militar tratava, então, e tratou a morte da Tatiana Lorenzetti, de 40 anos, como um latrocínio, um roubo seguido de morte. Quando, em determinado momento, familiares que souberam da notícia e que foram à cena do crime, falaram, não, isso não é um roubo, isso foi um feminicídio, né, uma morte encomendada. E aí o policial, eu estava frente a frente com o irmão da Tatiana e com o policial que estava atendendo a ocorrência, e o policial falou, mas com que provas você está afirmando isso? É só puxar, tem histórico de medida protetiva, isso foi uma morte encomendada. E aí o policial, então, pediu para que os familiares viessem à delegacia e relatassem esse momento, porque até então, viu, Jason, porque quando falou-se em assalto à Caixa Econômica Federal, uma equipe da Polícia Federal, com um delegado da Polícia Federal, foi à cena do crime. Descartando a possibilidade do roubo, o caso veio parar aqui na delegacia da Polícia Civil do Estado do Paraná. Então a gente aguarda com expectativa, a delegada Vanessa Alice segue ali dentro, os investigadores também. Existe apenas essa única entrada aqui, né? Essa é a porta de acesso à delegacia, aqui a Casa da Mulher Brasileira, e por enquanto, nenhum advogado, o doutor Marcelo, que representa nesse exato momento o Antônio Henrique dos Santos, tampouco o acusado pela família chegaram. A gente tem uma movimentação diferente aqui, é uma viatura da Polícia Civil que está chegando aqui. Dentro daquela viatura, viu, Jason, agora há pouco a gente pôde observar que 2 pessoas foram levadas. Acredito, inclusive, que tenham sido os suspeitos detidos. A gente não tem essa confirmação por parte da polícia, mas há pouco essa viatura aqui, por volta das 11 horas da manhã, saiu aqui da delegacia e foi em direção, não sei se foi ao Instituto Médico Legal, como é o procedimento para se fazer o exame de lesão corporal, mas essa viatura saiu aqui com 2 pessoas, né? E foi em direção ali, talvez, ao Instituto Médico Legal. A gente aguarda agora, essa viatura está voltando, retornando aqui, né? Não sei se seriam as pessoas suspeitas de envolvimento no crime, a gente não tem essa informação por parte da polícia, mas foi uma viatura que deixou há pouco aqui a delegacia em direção a um ponto aqui de Curitiba, onde a gente ainda não sabe exatamente se são as pessoas que participaram, se são os 2 detidos que teriam participação no crime. Essas 2 pessoas detidas, elas não mataram, não estavam na cena do crime. Essas pessoas, segundo relatos da polícia, seriam pessoas que teriam levado o assassino até o local onde ele cometeu o crime. Essas pessoas foram detidas num trabalho de investigação por parte da Polícia Civil aqui do Paraná. Então a gente está aguardando aqui as pessoas que estão sendo levadas pela polícia. Jason? Pois é, Thiago, eu queria saber o seguinte, a polícia chegou de que maneira? Você tem essa informação, Thiago? De que maneira a polícia chegou a esses 2 suspeitos de estarem também envolvidos na morte da Tatiana? Eles estavam parados, estavam de carro, estavam ali próximos? A polícia viu câmeras de segurança, analisou câmeras de circuito? Como é que foi que a polícia chegou Exatamente. A esses 2 suspeitos? Que carro que eles estavam, enfim, como é que chegou nos 2? Bom, a informação da polícia é que depois do confronto lá que aconteceu a poucos quilômetros onde a Tatiana foi executada, ali na região da Pluma, ali próximo à BR-116, ali os policiais pegaram o celular do suspeito. E nesse celular, os policiais então encontraram ali, né, o endereço das pessoas, conseguiram ali pistas
que acabou levando então a polícia a esses 2 homens presos. Câmeras de monitoramento também, de segurança ali, mostraram eles, o assassino, né, a pessoa que morre em confronto com a polícia militar, imagens dele fugindo, né, a gente já exibiu aqui no Balanço Geral, o assassino fugindo. Essas imagens também colocam esse assassino com esses 2 homens presos no dia de ontem. Então são pessoas que efetivamente sabiam o que estavam fazendo, pessoas que planejaram o crime e que foram até a cena, mas efetivamente estavam lá para dar fuga para o assassino. Então essas pessoas foram detidas e vão responder aqui pelo crime. Agora o depoimento delas é importante, Asson, porque elas podem dar informações à polícia, se foram contratados mesmo para fazer essa execução, para cometer esse crime. Esse depoimento ainda é mantido sob sigilo aqui na delegacia, mas de fundamental importância para que haja uma acariação entre o depoimento do principal suspeito, do homem acusado pela polícia de ser o mandante do crime, ele é aguardado aqui na delegacia, e esses homens que estão detidos pela Polícia Civil. Jasson. Tiago, obrigado pelas informações. Então, o que a gente entende, num primeiro momento, é que esses homens dariam cobertura para o suspeito que acabou sendo morto, né? Mas não chegaram nem a dar essa cobertura de forma prática, porque ele acabou sendo morto quando tentou entrar no carro do Uber, né? Do motorista de aplicativo. E até a gente já mostrou aqui um trecho do depoimento do motorista do carro de aplicativo que contou pra gente como é que foi a situação. E esses 2 acabaram sendo pegos depois, então, pela polícia. E esse cara que você tá vendo correndo aí, que acabou sendo morto, que atirou contra a Tatiana, né? Ficou um tempão ali em volta da Caixa Econômica, revirando lixo, antes de atacar a Tatiana. Mais uma testemunha conversou com a gente, que viu ali a movimentação dele. O tempo que eu fiquei ali, mexendo no meu carro ali, e ele estava só fuçando aquela sacola, sem ter nada na sacola, só uns copinhos plásticos ali, até perguntei, então meu amigo estava do lado lá, que foi para dentro, ele falou, nossa, que falei para ele, o que esse cara tá fazendo? Ele tá mexendo no saco sem fazer nada, ele não olhava para ninguém, ele estava com a cabeça baixa. E foi ela descer, quando ele viu ela descendo, ele já largou imediatamente aquele saco plástico e foi em direção a ela e pegou a bolsa da mão dela. Não, na verdade nem pegou, ela entregou a bolsa para ele. Antes de entregar a bolsa, ele com uma mão, com a outra, ele já sacou e deu um tiro na cara dela. Olha, o Nader Kalil teve hoje de manhã frente a frente com o homem que agora está sendo tratado como suspeito de envolvimento no caso da ex-mulher. Você via as imagens de costas, o Tonhão, ele que é um atleta profissional, já conquistou alguns títulos em nível nacional, e a gente vai conversar com o Nader já, porque ele tem mais novidades aí. Deixa eu falar agora com o Nader, porque é o seguinte, Nader, quer dizer que desde 2008 a mulher já... 2018, Jasson. 2018. A mulher já vinha pedindo medidas protetivas, é isso? Existe uma agressão mútua e boletins de ocorrência de ambos, tanto do Tonhão quanto da ex-mulher dele, a Tatiana. Ela acusava ele de agressão, violência, de ter tacado pedra no carro dela. Já ele acusava de não permitir que ele visse a filha que o casal tem de 9 anos de idade. Então há registros de boletim de ocorrência de ambos. O que veio à tona com a interceptação telefônica no dia 23 de novembro foi uma conversa do Tonhão com um homem conhecido como Perninha, vulgo Perninha, chamado de Wagner, que está preso por outros crimes durante uma investigação de tráfico de drogas. O Tonhão, ele falando comigo, chorando, e está nos assistindo agora. Acabei de receber a mensagem do advogado de que eles não devem chegar na delegacia nos próximos 20 minutos, porque o advogado foi comer algo para chegar à delegacia, porque a delegada responsável por ouvir o Tonhão disse que vai dar uma entrevista coletiva a partir das 2h30 da tarde. Se eles chegarem agora, com toda certeza essa entrevista coletiva vai atrasar, porque ele tem muito a conversar, diz que tem muito a dizer para a delegada, mas não é o responsável, não contratou ninguém, disse a todo momento que o momento de raiva, que essas gravações, se falou isso, foram em momentos de raiva, mas nunca contrataria ninguém para matar a ex-mulher dele. Até para deixar claro, se quisesse, poderia ter gravado essa conversa, mas
princípio ético e moral não me permite fazer isso, Jasso. Então ficamos, tanto que essas imagens que você vê, eu saio filmando de costas o Tonhão, nosso cinegrafista está de frente, daqui a pouco você vai ver mais imagens e a entrevista com o advogado Dr. Marcelo Fraga, falando das acusações que nós vamos mostrar ainda hoje aqui no Balanço Geral. Então vamos deixar claro, para quem está chegando agora, são meio-dia mais 23 minutos, a gente está tratando do caso aqui do assassinato da gerente da Caixa Econômica ontem à tarde em Curitiba, a Tatiana. E só para deixar claro, se chegou ao Tonhão, porque já existia, eu acho que é bom a gente repetir isso, deixar claro para quem está assistindo, se chegou ao Tonhão, que é o ex-marido, porque existia já uma investigação do Ministério Público. É isso, Nádio? Vamos só deixar isso bem claro. Existiu uma investigação, não do Ministério Público, já do 13º Batalhão da Polícia Militar, sobre o tráfico de drogas. A partir do momento em que a equipe da Polícia Militar começou a ouvir as interceptações, no dia 23 de novembro tomou conhecimento de que o Tonhão falava com Wagner, o vulgo Perninha, para contratar alguém para matar a ex-mulher dele. E isso está muito claro na interceptação, porque ele chegou a contratar outras três pessoas, pagou R$5 mil para cada uma delas, mas essas pessoas não cumpriram o prometido. E como é que se chegou, a essas conversas? Como é que vocês chegaram a essas conversas? A partir dessa interceptação telefônica, os policiais militares do 13º Batalhão identificaram quem seria o Tonhão, o Antônio. Com a identificação dele e do Wagner, do Perninha, encaminharam tudo isso para a Delegacia da Mulher porque tomaram conhecimento que se tratava de um crime de feminicídio. A delegada tomou conhecimento disso no dia 8 de dezembro, agora, 8 de dezembro, pediu a prisão dos dois. O Ministério Público deferiu o pedido, ou seja, compactuou com a delegada, disse, olha, perfeito, pode pedir a prisão que a gente assina embaixo. O juiz responsável, ao ler todo o pedido, não achou fundamento para dar a prisão tanto para o Tonhão quanto para o Wagner. Só que, no dia seguinte à interceptação, o Wagner foi preso por causa da operação que era investigado de tráfico de drogas. E está preso até agora porque o advogado dele perdeu o prazo do habeas corpus. E agora se o Tonhão teria acertado com o Wagner, conforme estavam nas gravações, e ele nega veementemente não ter feito isso. Quero deixar bem claro, falou isso olhando nos meus olhos e chorando. Mas, se a polícia conseguir ligar o Wagner a esse homem morto ontem, que já eu conto quem é, que é do interior de São Paulo, tem 23 anos de idade, ao Tonhão, aí fecha-se o quebra-cabeça. Caso contrário, tudo isso passa de relações que o advogado diz que pode provar a inocência dele. Bom, o Nader Kalil esteve frente a frente com o Tonhão, conversou também com o advogado dele. Vamos ver o que ele disse. A gente não teve acesso ainda ao instrumento, processual. Então a gente tem que dar uma olhada nas provas para daí ser aberto a ampla defesa, o contraditório, e consequentemente a gente pegar e apresentar a versão dele. Nesse primeiro momento, ele ontem procurou falar, perante todas as delegacias. Ele fez várias diligências, foi a 2º Distrito, foi a Delegacia de Furtos e Roubos, foi a Central de Flagrantes, foi a Delegacia de Homicídios, mas infelizmente ele não foi ouvido. A intenção dele realmente é pegar e apresentar a versão dele, oficial, O que a gente não quer é que já exista um julgamento popular, sendo que o que vai prevalecer é a justiça. Ele tinha interesse em matar a ex-mulher? Tinha interesse em contratar alguém para matar a ex-mulher? Bem, como eu disse, a gente vai se pronunciar em juízo, correto? Nesse primeiro momento, meu cliente não tem nada a declarar. Mais uma vez, quero deixar claro o seguinte, que nós não estamos aqui fazendo julgamento de ninguém. O que nós temos são fatos que foram surgindo ao longo dos acontecimentos e que nós estamos trazendo aqui no Balanço Geral. A conclusão, quem vai fazer, quem vai ter, são as investigações, quem vai apontar. E depois, é claro, futuramente aí o julgamento se houver. Agora, aqui nós estamos trazendo fatos. E como disse o Nader, daqui a pouco, o ex-marido, que agora está sendo tratado também como suspeito pela polícia, vai prestar depoimento, já está se dirigindo à delegacia, o Thiago Silva está lá e a gente vai com o Thiago daqui a pouquinho para tentar ouvir. Agora, o que tem chamado a atenção, esse final de ano, meus amigos, não sei se você tem percebido, mas o aumento da violência contra a mulher. O aumento da violência contra a mulher nesse ano. Quase toda semana, se não toda semana, a gente tem notícia de 1, 2, 3 casos aqui no Balanço Geral.